Sejam bem-vindos a mais um episódio do CASP Podcast. E hoje o nosso tema é Saúde da Mulher. Vamos falar sobre endometriose e o papel da alimentação no bem-estar e controle dos sintomas. Nossa convidada especial é a nutricionista clínica Marta Luna, que tem ampla experiência nessa área e vai esclarecer muitas dúvidas importantes. Seja bem-vinda ao CASP Podcast, Marta. Obrigada, Irlene, pelo convite. Estou aqui para poder esclarecer as dúvidas do nosso público. Podem ficar à vontade. Vamos lá. Vamos começar nesse tema que, para a mulher, é algo muito difícil, né? É uma condição muito difícil de se passar. Então, o que é endometriose e como ela afeta a mulher? A endometriose é uma condição crônica, inflamatória, que células do endométrio, ou seja, do tecido que reveste o útero, ele migra para outras partes do corpo. E aí, todas as vezes que essa mulher entra na fase menstrual, ela sangra em outros lugares e isso causa dor. Então, há relatos de mulheres, por exemplo, que ao evacuar, por ter focos de endometriose dentro do intestino, tem sangramento. Entendeu? Ou sangramento dentro da cavidade abdominal, ou seja, onde tiver foco, né, tem esse sangramento. Mas a principal característica é a dor. A mulher sente muita dor. E, além disso, tem outros sintomas também. E quais são os principais sintomas, além da dor? A fadiga, essa mulher se sente muito cansada, a distensão abdominal, né, uma barriga inchada, uma barriga de grávida o tempo todo, muitos gases, dificuldade para poder fazer a digestão. Você tem outras dores em outros lugares do corpo, porque dependendo de onde estão esses focos. E muitas vezes esses sintomas, eles se confundem com outras coisas, né? E por que que o diagnóstico demora tanto? É justamente pelo fato dela ter muitos sintomas, e são sintomas que podem caracterizar outras doenças, por exemplo, os gases, pode ser uma doença gastrointestinal. E aí, como por ser assim, multifatorial, né, ela acaba sendo confundida. E aí a mulher vai passando por outros médicos e não é tratada da forma que tem que ser. Normalmente esse diagnóstico ele leva uns 7 anos para poder ser fechado. Porque é só quando a mulher relata assim, dores muito intensas que o ginecologista vai lá e pede exames mais específicos, né, que exigem preparo, que aí você consegue fechar esse diagnóstico de endometriose. E qual a relação entre a endometriose e a alimentação? A relação é total. Porque uma mulher que tem uma alimentação desregrada, cheia de açúcar, aditivos, gordura trans, ultraprocessados, linguiça, salsicha, hambúrguer industrializado, coisas desse tipo, ela aumenta essa cadeia inflamatória. E por ser uma doença inflamatória, ou seja, você causa mais inflamação no seu corpo, uma sobrecarga de inflamação. E aí o sistema imunológico ele tem que ficar combatendo o tempo inteiro. Então, essa mulher ela acaba sofrendo muito mais. E existe algum alimento que ajuda a reduzir essa inflamação? Sim, existem vários alimentos que podem ser utilizados, mas o principal é que não existe assim, um alimento só, né? São vários. Sim. Mas a mulher ela precisa colocar na cabeça dela que ela precisa mudar esse padrão alimentar total. Se você comer mais frutas, legumes, verduras, grãos, né, sementes, eles vão ajudar o seu corpo a funcionar melhor. E quais alimentos que devem ser evitados? Como eu falei, né, o açúcar, ultraprocessados, em alguns casos glúten, laticínio, né, porque para cada mulher é de um jeito. Então, assim, tem mulheres que vão ter mais sensibilidade. Então, a gente sempre fala que precisa retirar alguns alimentos e depois reintroduzir. Isso até posso explicar depois na questão da dieta. E a suplementação alimentar? Então, a suplementação, ela normalmente ela é indicada quando a mulher muda primeiro essa alimentação. Porque não adianta você suplementar se você continuar comendo os alimentos que são inflamatórios e causadores. Aí, a suplementação vai entrar vitamina D, se a mulher tiver com essa vitamina D baixa, magnésio, selênio, zinco, vitamina C, porque todos eles são antioxidantes. Então, essa mulher ela vai precisar de suplementos, né, que vão ajudar a combater essa inflamação. E como montar uma rotina alimentar?
Então, eu normalmente divido em 3 fases, né? A primeira fase, se essa mulher ela vem para mim sentindo muita dor, ela precisa primeiro passar por uma dieta que a gente fala que é Low Food Maps, né? Que é uma dieta assim, que a gente corta esses alimentos que a gente chama de gatilho, alimentos inflamatórios, e depois que a gente vai para a segunda fase, que é a fase que a gente reintroduz esses alimentos de novo para a gente descobrir quais são esses alimentos gatilhos. Porque vai ter mulher que vai comer o glúten e vai se sentir inchada com aquela barriga cheia de gases, e outras não. Então, para cada mulher funciona de um jeito. Só que para a gente saber qual é o alimento que faz esse gatilho de dor nela, a gente precisa retirar todos e depois reintroduzir um por um. Aí a gente entra na terceira fase, que é a fase de manutenção. Que aí você vai ter uma alimentação mais próxima do seu dia a dia, mais próxima, mais natural possível. Só que com os alimentos que você sabe que você pode comer sem ter problemas, e você vai saber os alimentos que te causam mais dor. Então, tudo começa por um teste. Ela vai testando até encontrar ali os melhores alimentos que ela pode gerir ali na sua dieta sem causar tanta dor e inflamação ao corpo. Isso, mas principalmente o que ela precisa ter em mente é que se ela comer mais alimentos in natura, né, grãos, verduras, legumes, frutas, diminuir os ultraprocessados, ela já vai ter uma melhora significativa nos sintomas. E agora uma curiosidade. O anticoncepcional, onde ele entra nisso? O anticoncepcional, normalmente ele é utilizado, não é qualquer anticoncepcional. Para o tratamento da endometriose, normalmente o ginecologista ele recomenda um progestágeno, né? Então, ele vai sempre trabalhar com um anticoncepcional para poder a mulher parar de menstruar, porque é justamente durante o ciclo menstrual que essas dores ficam piores. Então, o que se faz? Você interrompe os ciclos menstruais da mulher. Só que esse anticoncepcional, ele a longo prazo, porque normalmente as mulheres começam a tomar anticoncepcional muito cedo, ele causa também a perda óssea. Por quê? Porque ele vai ali impedindo a absorção de alguns nutrientes. Então, para essa mulher que toma anticoncepcional, a gente também vai ter que dar uma olhada nessa suplementação de magnésio, de selênio, porque são mulheres que normalmente a absorção desses nutrientes é menor por causa do anticoncepcional. E aonde a gente pode encontrar esses nutrientes para poder fazer essa reposição? Então, o magnésio normalmente a gente recomenda suplementar, o selênio a gente encontra nas sementes de castanha do Pará, castanha de caju, né? Que são sementes que a gente tem aí no nosso Brasil, né? Que são oriundas do nosso Brasil, só que também não pode comer demais, porque senão a gente também tem uma intoxicação. Então, vai sempre existir ali uma quantidade padrão que você pode recomendar. Normalmente, uma castanha do Pará são 2 por dia. Tem pessoas que querem comer a castanha com um saquinho de castanhas, né? Então, assim, eu sempre falo, a medida, né? Você pode ter o remédio ou o veneno. Depende da quantidade que você toma ou que você come. Então, assim, se você comer 2 castanhas do Pará, por exemplo, por dia, você vai ter a quantidade de selênio, manganês e outros micronutrientes que o seu corpo precisa diariamente. Tudo com moderação dá certo, Com né? certeza. Então, é aqui para os nossos espectadores. Quem quiser procurar o seu trabalho, quiser saber mais sobre endometriose e também quiser se manter uma dieta, cuidar mais da saúde, como que eles fazem para te encontrar? Bom, então, eu tenho as minhas redes sociais e o meu contato principal é no WhatsApp, né? Eu vou deixar disponível para que as pessoas tenham acesso. As minhas redes sociais são o Instagram, que é @NutriMartaLuna. @Nutri_Marta Luna. Pode ficar tranquilo que a gente vai Vai deixar editar. aqui escrito para as pessoas poderem acessar também na legenda. Então, vai estar lá especificado para todo mundo poder te encontrar e poder lá marcar a sua consulta e o atendimento online. Como você faz? Então, eu tenho dias específicos que eu atendo online, né? E aí eu sempre coloco a agenda disponível do mês, porque eu não atendo todos os dias. Até porque eu tenho outro trabalho. Então, aí a gente acaba para conciliar, né? Eu acabo colocando ali alguns dias do mês que eu consigo atender online e presencial.
O consultório é aqui em Nova Iguaçu, no edifício Top Commerce, né? Eu vou deixar também disponível o endereço. E aí, só quem tiver dúvida, pode me chamar lá nas redes sociais que eu informo tudo direitinho. Muito obrigada, Marta, por aceitar nosso convite. Espero que você volte mais vezes, espero esclarecer mais dúvidas. E você aí, associado da Casper RJ, pode estar procurando a nutricionista Marta Luna, que ela está aqui disponível para te atender. CASP Podcast. Aqui você é especial. Continue nos acompanhando nas redes.